E aí, concurseiro fono, vamos dar início à parte 2 de motricidade orofacial, no nosso segundo módulo do nosso curso. Vamos acompanhar pelos slides. Vamos iniciar com a articulação temporomandibular nesse nosso módulo. Lá no PDF, eu comecei falando um pouco sobre a fala e a necessidade, né, do desenvolvimento crânio-facial adequado para que essa função também do sistema estomatognático seja desenvolvida da melhor forma possível. Então, lá no nosso PDF se inicia por fala, mas as questões nas provas de concurso sempre traz essa função relacionada com as alterações crâniofaciais que a gente vai ver nesse módulo. Iniciando pela articulação temporomandibular, que é a ATM, é a mais complexa de todo o corpo humano. A nossa ATM, que são duas que ligam a mandíbula à base do crânio, e essa nossa articulação é a mais complexa do corpo, devido à duplicidade dos componentes envolvidos. E o que mais cai sobre a ATM nos concursos? Primeiro tópico, as estruturas que compõem essa articulação, que é o processo condilar, a fossa mandibular e o tubérculo articular. Esses são a parte óssea da articulação. O revestimento fibrocartilaginoso, o disco articular e a cápsula articular são estruturas relacionadas mais diretamente com a articulação. E os seus ligamentos, né? O ligamento temporomandibular, esfenomandibular e o estilomandibular. Isso às vezes cai sim em questão, então é bom deixar sempre anotado como uma observação para a gente ver nas nossas revisões. Que também nesse curso a gente vai ter módulos de técnicas de estudos e a revisão é importantíssimo para a nossa aprovação, né? Então, tudo que eu trouxe aqui nos slides é porque foram questões de concurso público. E lá no nosso PDF o assunto está mais detalhado. Então, eu deixo a dica, né, de começar pela leitura no PDF, a impressão do material e depois assistir as videoaulas. Essa é uma sequência que deu muito certo para mim e talvez dê certo para você também. Sobre a disfunção temporomandibular agora, que a gente viu que a ATM é nossa articulação temporomandibular e a alteração nessa articulação é chamada de DTM. As alterações da articulação temporomandibular estão relacionadas às condições músculo-esqueléticas e neuromusculares. As DTMs também podem ter origem articular, quando acomete estruturas diretamente da articulação, ou então o DTM de origem muscular, quando atinge a musculatura da mastigação, que tem inserção nessa ATM. E a etiologia também cai bastante, já foi muito questão de prova, e é multifatorial, pode estar relacionada a fatores musculares, oclusais, psicológicos, hábitos deletérios, que é a sugestão digital, por exemplo, algum trauma, entre outros. Então, fica ligado, esses 3 tópicos desses slides já foram questões de concurso. A prevalência dessa disfunção também já foi cobrada, que a maioria dos casos dos pacientes que a gente encontra nos nossos consultórios são mulheres, então é mais atingido o sexo feminino. Os sintomas, dores na articulação e nos músculos mastigatórios, cefaleia, que é a dor de cabeça, os ruídos articulares que podem estar presentes ou não, e dificuldades de falar, mastigar, que é a função, né, que vai estar alterada nesse caso de disfunção temporomandibular. Fica ligado que isso também cai bastante nos concursos. E a fonoterapia, né, o objetivo da fonoterapia nesses casos, quais são? Eliminar os hábitos deletérios, caso haja, o alívio da dor também é um objetivo principal do fonoaudiólogo, e reduzir a sobrecarga muscular e restabelecer
as funções prejudicadas. Isso também já foi questão de prova. ATM versus DTM. Eu deixei lá no nosso material um link que vai lhe direcionar para um vídeo no YouTube muito bom sobre a DTM, sobre a articulação temporomandibular. E lá explica bastante, eu deixei como um conteúdo a mais para quem tiver interesse, eu indico, sugiro, necessária a visualização desse vídeo. Então tá lá no nosso material o link. Não deixem de assistir. E para finalizar, né, a ATM e DTM, vamos falar sobre alterações dos ciclos mastigatórios. A gente sabe que o ciclo mastigatório inicia com a abertura da mandíbula e se encerra com o fechamento da mandíbula e a aproximação, né, a máxima aproximação das regiões intercúspides dos dentes, dos molares superiores com os inferiores causando assim a trituração do alimento. Você tem que levar para a prova também que nesse ciclo mastigatório o fechamento da mandíbula está para o lado do trabalho, que é o lado onde tem a mastigação, o alimento para ser mastigado, enquanto a abertura da mandíbula se encontra para o lado do não trabalho ou lado do balanceio. Fica ligado que isso também cai bastante em questões. Esse é o tipo de questão que não é tão fácil a gente encontrar nos concursos, mas quando ela cai nos concursos deixa muita gente em dúvida, então não custa nada revisar esses ciclos mastigatórios também. Agora vamos para a classificação das más oclusões de Engel. Classe 1, ou neutrooclusão. Vamos lembrar que Engel tem como referência o primeiro molar superior, por ocluir sempre no local adequado, devido à maxila, né, ser um osso fixo. Segundo Engel, ele oclui, eropsiona no local adequado. O que vai alterar é o primeiro molar inferior, que vai ser ou classe 3 ou classe 2. Na classe 1, a gente tem que levar em consideração a cúspide mesiovestibular do primeiro molar superior, que ela tem que ocluir em direção ao sulco mesiovestibular do primeiro molar inferior, ocorrendo assim uma harmonia entre as arcadas. Observe aqui as setinhas. Não é costume ter imagens em provas de fonoaudiologia, mas eu achei interessante trazer essa imagem para que a gente fixe esse conteúdo da melhor forma possível, porque é um conteúdo difícil, um conteúdo que foge um pouco, né, da nossa rotina, da nossa área, mas tem uma relação muito grande com a odontologia. Por isso que é um assunto não muito fácil e quando cai em concurso, desbanca muita gente. É uma questão que vai fazer a diferença para você, então preste atenção. A cúspide mesiovestibular é essa aqui e ela encontra-se, né, repousando no sulco mesiovestibular do molar inferior, do primeiro molar inferior. Ocorrendo isso, há uma harmonia entre as arcadas, mas Engel, ele classificou as más oclusões, portanto, a classe 1 vai ter essa harmonia no sentido antero-posterior, porque na parte anterior haverá alguma alteração, ou um ampliamento, ou um diastema, mas alguma alteração terá. Então, fica ligado que a primeira classe, também conhecida como neutrooclusão, há essa harmonia entre a oclusão do primeiro molar superior com o primeiro inferior. Classe 3. Antes da gente falar da classe 2, eu vou querer falar da classe 3 para vocês, por ser mais simples e por cair muito em concurso. A classe 3, ou mesio-oclusão, é quando a mandíbula encontra-se em protrusão. A gente tem que lembrar também desses termos.
O termo mesial é quando ela tende à linha média. A gente sabe que a gente tem a linha média, onde encontra os incisivos centrais, e quando a gente fala sobre dente e alguma coisa assim mesializado, é porque eles têm tendência a se encontrar, né, a estar em direção dessa linha média. Por isso, classe 3 é mesio-oclusão. A mandíbula está mais direcionada para a nossa linha média. Então, lendo aqui para vocês, ó, molar inferior está mais anterior, mais mesial em relação ao superior. A cúspide do molar superior oclui distalmente ao sulco mesio-vestibular inferior. Presta atenção que em relação ao primeiro molar inferior, ele está em situação mesio-oclusal. Mas se a gente levar como referência o primeiro molar superior, a cúspide do primeiro molar superior, ele está ocluindo distalmente, ou seja, distante, tendo como referência a linha média. E isso pode ser questão de prova, já foi. Não é comum cair essa inversão, né, das referências. A maioria das questões, ela tende a ter como referência para o prognatismo, para a classe 3 de Engel, o molar inferior. Lembra que classe 3, o primeiro molar inferior, ele está mesializado em relação ao primeiro molar superior. Caso essa referência seja o primeiro molar superior, a cúspide desse molar superior está ocluindo distal, ou seja, distante do primeiro molar inferior. Eu espero que isso tenha ficado claro. Está mais detalhado lá no nosso PDF e escuta de novo, volta de novo o vídeo, quantas vezes for preciso, porque isso é muito importante para as questões. Outra coisa também que é o perfil côncavo. A gente sabe, a gente tem alguns pontos que demarcam os terços da nossa face. E quando o perfil é côncavo, é porque o queixo vai estar mais anteriorizado, que nesse caso a gente vai encontrar o queixo mais anteriorizado, portanto o perfil do paciente será côncavo, terá mais essa concavidade. Agora, vamos para a classe 2 de Engel, que elas têm umas divisões, por isso que eu deixei para detalhar melhor agora. Classe 2, ou disto-oclusão. Lembra que mesial vai tender para a linha média e disto-oclusão ou distal tende a se distanciar dessa linha média. Nessa classe, encontramos o primeiro molar inferior em posição posterior ou distal, em relação ao primeiro molar superior. E a classe 2 é dividida em outras duas divisões. Recapitulando, classe 3 de Engel, a mandíbula e assim o primeiro molar inferior está indo em direção à linha média, enquanto na classe 2 essa mandíbula está mais retraída, houve um hipodesenvolvimento dessa mandíbula, portanto, ela se encontra numa relação mais posterior, mais distal. E é retrognatismo, é classificada como retrognatismo e o perfil é convexo, tendo em vista que a classe 3 é côncava, devido ao queixo que vai ficar mais protuído. Nesse caso, vai haver um hipodesenvolvimento da maxila, ela vai ficar mais retraída, fazendo que o perfil do indivíduo fique convexo. Esses temas sempre caem assim, articulado com o outro nas questões. Por isso que eu trouxe aqui, para a gente lembrar, na hora de fazer os nossos mapas mentais, que classe 2 se liga que é retrognatismo, enquanto a classe 3 é o prognatismo. Vamos ver agora a classe 2, divisão 1, que é a classe 2 de Engel. Ela tem duas divisões, a divisão 1 e divisão 2.
Existe também um tipo 1 e um tipo 2, porém não cai em concurso, é bem específico da área de odonto, então eu não quis trazer aqui para não confundir, não ter assunto desnecessário. Vamos prosseguir. Aqui observamos o ovejete, ou seja, o trespasse horizontal acentuado. Os incisivos superiores encontram-se vestibularizados. O que é isso? Ovejete, ou seja, o trespasse horizontal. A gente tem que ter em mente que o trespasse é a distância das bordas incisais dos dentes incisivos. No caso aqui, essa distância medida no sentido horizontal, a gente vai ter os dentes mais ou menos assim. Vou fazer aqui, mas a gente pode acompanhar também pela figura, pela imagem. Observem que se a gente traçar uma linha aqui das bordas incisais dos dentes incisivos superiores e inferiores, haverá um ovejete acentuado. Os dentes estão vestibularizados, ou seja, voltado ao vestíbulo, a saída da boca. Isso é a classe 2, divisão 1, e a gente tem que fazer uma correlação com essa classificação com os respiradores orais. Fica ligado que isso é uma característica de respiradores orais. Também temos que lembrar que a produção dos fonemas bilabiais, que a gente precisa da apreensão dos lábios inferior, o lábio inferior com o lábio superior, para que ocorra a produção dos fonemas bilabiais, como o P, o B e o P. No caso de indivíduos que apresentam esse tipo de classificação de oclusão, ficará mais difícil a realização desses fonemas e eles fazem uma adaptação com o lábio inferior tendo contato com os dentes superiores, né, distorcendo o ponto articulatório dos fonemas. A classe 2, divisão 2. É o contrário, é um overbite, é o trespasse vertical, ou seja, a distância vertical das bordas incisivas dos dentes. Enquanto o horizontal está assim, a vertical está lingualizado. A gente chama que os dentes incisivos centrais se encontram lingualizados e os incisivos laterais vestibularizados. Então, vamos ficar atento que os incisivos centrais, os dois incisivos centrais, eles estão voltados para a língua, enquanto os incisivos laterais estão vestibularizados. Alteração vertical. A mordida aberta, vamos falar sobre a mordida aberta, questão que sempre cai em concurso e é das alterações das mais oclusão de maior comprometimento estético funcional, podendo afetar a autoestima do indivíduo. É caracterizada pelo distanciamento das bordas dos dentes incisivos, pelo trespasse vertical negativo, dificultando a apreensão do alimento. Tem causa multifatorial, como, por exemplo, os hábitos deletérios, sucção digital ou chupeta, respiração oral, anquilose dentária, entre outros. Vamos lembrar que esse trespasse vertical, enquanto na mordida, enquanto na classificação 2, divisão 2, ele está bem acentuado, aqui na mordida aberta, a gente vê um trespasse vertical negativo, porque eles não chegam a se encontrar e nem a passar. Então, eles não se encontram, né? As bordas incisivas dos dentes incisais. Fica ali um espaço vago, ocasionando o quê? Ocorre alteração na musculatura da língua, que fica posicionada no assoalho da boca, ou entre os dentes, dificultando o vedamento labial, que é feito com esforço através de uma hiperfunção do músculo mentual. Esses fatores comprometem o crescimento e o desenvolvimento das estruturas faciais, bem como as funções do sistema estomatognático. Então, fica ligado que
mordida aberta também está relacionado com o respirador oral. E também com a deglutição adaptada. Tanto a classe 2, divisão 2, quanto a mordida aberta. E é uma deglutição adaptada. Daqui a pouco a gente fala mais sobre ela. Alterações verticais, a mordida profunda. Isso aqui a gente tem que relacionar com classe 2, divisão 2. Que a gente sabe que existe para que essa oclusão entre os incisivos seja harmônica, os incisivos superiores têm que cobrir 1/3 dos dentes incisivos inferiores. Nesse caso, a gente vê que cobre totalmente, a gente chama mordida profunda. Algumas a gente também encontra como sobremordida, mas o termo mais adequado que eu gosto de usar é mordida profunda. Isso é um trespasse vertical excessivo, como a gente já viu, uma sobreposição alterada dos dentes incisivos superiores em relação aos dentes inferiores. Então, fica ligado que isso é classe 2 de Engel, divisão 2. E a tipologia, esse tema também vem sempre relacionando lá mordida profunda, perfil côncavo, perfil convexo. Aí a gente tem que fazer esse link. E sobre tipologia facial, tá bem detalhado lá no nosso PDF. Aqui a gente vê claramente que esse tipo é um braquifacial, ou seja, é característico de quem tem mordida profunda. Já esse 2 é o dólico facial, característica de quem é respirador oral. E esse aqui é o mesiofacial, que leva em consideração as distâncias, né, dos nossos terços da face. Então, fica ligado que esse conjunto de temas, ele sempre cai relacionando um com o outro. Aqui está, oclusão e deglutição. Vamos lembrar que a deglutição adaptada é consequência de um outro problema existente, como respiração oral e uma oclusão. O tratamento dentário será necessário nesses casos. É complicado o fonoaudiólogo atender deglutição adaptada se não tiver em conjunto com o dentista. Já a atípica, ela não tem alteração dentária, então isso a gente vai diferenciar uma da outra. Cai muito deglutição adaptada. Deglutição atípica é o movimento inadequado da língua ou de outras estruturas envolvidas na deglutição oral, sem alteração na cavidade, sem alteração em oclusão, portanto não há necessidade de tratamento dentário. Então fique esperto e essa diferença entre uma e outra sempre cai nos concursos. Nesse vídeo, por enquanto, é só. E vamos dar continuidade à parte 2 de motricidade orofacial no próximo vídeo.